Podcast Revista Odonto Nordeste. Nessa quinta-feira, o episódio está imperdível, viu? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho de harmonização orofacial. O podcast da Revista Odonto Nordeste tem a pegada de trazer vários profissionais da saúde, né, para falar de vários assuntos, ou da odontologia ou de outra área da saúde. E hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios do podcast da Revista Odonto Nordeste minha querida, eu posso dizer que é amiga, né, que faz parte ali do meu meio, né, de amizade, doutora Amélia Mourão, vem falando um pouquinho pra gente de harmonização orofacial. Doutora Amélia, muito obrigado pelo aceite do convite, né, eu sei que você acabou de chegar de viagem aí, mas veio nos contemplar ali com a sua presença, falar um pouquinho de harmonização pra gente. Muito obrigado, viu? Que é isso, Evaldo. Muito feliz, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, por ter me convidado para a gente falar de uma área que realmente me enche os olhos, né, para falar. É isso aí. Deixa eu te falar um pouquinho da doutora Ana Amélia Mourão. Quem é Ana Amélia Mourão? Cirurgia dentista, biomédica estetas, cosmetóloga, especialista em harmonização facial e corporal, mestranda em clínica odontológica com ênfase na harmonização orofacial, speaker da Evofarma, professora universitária, pós-graduação em cursos de extensão, empresária da clínica Pátino. Olha aí, a mulher não é fraca não, eu quero dizer para vocês. Tá bom? Dona Amélia, me conta um pouquinho da tua trajetória, né? Sabe que você começou como biomédica, até onde eu sei, né? Eu já tinha antes algumas coisas. Como é que você chegou nessa área da harmonização orofacial? Conta um pouquinho pra gente, tô curioso. Na verdade, eu comecei na graduação de enfermagem. Hum, Cursei enfermagem, casei muito novinha e não concluí a graduação. Então, no último semestre ali, quase terminando a graduação de enfermagem, eu fui para fora do país. Quando eu retornei ao Brasil, vim morar em Fortaleza por conta da família da minha mãe. Minha mãe veio para cá, meu pai é aposentado da aeronáutica, e aqui me encheu os olhos o curso de estética e cosmética. Na verdade, eu fui convidada para dar aula de maquiagem, e aí me agradou. Eu não pude dar essa aula na época porque eu não tinha graduação concluída. Aí eu acabei cursando estética e cosmética, e dali me abriu os olhos para harmonização com a estética mais a fundo. E aí, na época, a graduação, né, o profissional que podia trabalhar nessa área era a medicina e a biomedicina. E aí eu entrei na biomedicina e aí concluí a biomedicina e estética junto. Nesse meu período aí eu também sou mãe de gêmeos, então foi uma correria. Eu estudava de manhã e de noite, numa Tinha os gêmeos no graduação, meio, né? tinha aí os Pedro e Heloísa no meio. E eu sempre quis buscar muito, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Então, nesse meio termo também, quando eu terminei, já engatei a especialização. E aí eu comecei a ser procurada para dar cursos e mentorias. E aí eu fui picada pelo mosquitinho, né, da odontologia, porque eu comecei a ter muito aluno dentista na ROF, né, querendo fazer, e acabei entrando também na odontologia, mas o foco sempre foi a harmonização. Então, assim, eu sempre trabalhei com estética. Então, desde meados ali de 2015 para 2016, o meu foco sempre foi estética. Que Então, já le- vai fazer 10 anos aí praticamente na área, eu gosto muito. Me É diz uma isso. coisa, o que mais te encantou na harmonização orofacial? Né, a ponto de você eh, ter a atuação principal, porque hoje, até onde eu sei, você vive da harmonização orofacial, Viva. né? Você vive da harmonização orofacial. Como é que você conseguiu entender que essa era a tua área de atuação? Na verdade, me encanta muito os olhos e eu gosto muito de fazer o paciente se sentir bem, sabe? Às vezes a pessoa chega com autoestima muito baixa, passou por algum problema, a gente está numa era muito aí de depressão, borderline, enfim. E aí a pessoa chega muito triste ali, às vezes um pouquinho que você faz ali, você já consegue levantar a autoestima desse paciente e em contrapartida a questão do aluno, né? Porque eu trabalho nessas duas vertentes, como professor e como profissional em consultório. O professor é quando você vê as pessoas que passaram por você ali hoje num patamar
às vezes até melhor acima, né, mas que conseguiu, né, chegar ali através dos seus ensinamentos, né, e a gratidão que eu recebo, as mensagens que eu recebo de gratidão pela aula dada, eu torço muito pelo profissional, né, que passa por mim, pelo aluno ali. E isso é muito satisfatório quando eu recebo essas mensagens de gratidão. "Ai, muito obrigado, gostei muito da aula. Ah, hoje", depois quando eu encontro alunos aí que passaram por mais, sei lá, 5 a 4 anos atrás: "Nossa, hoje eu agradeço muito a você pelo profissional que eu sou hoje", então isso aí é muito muito gratificante. Eu amo harmonização, na verdade, eu gosto muito, muito mesmo. É bem satisfatório, né, quando você vê alguém que te agradece, né. Eu A já vi gratidão é uma paciência de coisa, chorar, né, depois de fazer um procedimento, procedimento e agradecer, não só naquele momento, porque aquele momento a gente sabe que é um momento que ele está ali feliz, mas aquilo perpetua, né. com Ele vai, certeza. ele entende que ele fez um bom procedimento, que ficou legal, que ele está bem, então isso é gratificante demais da conta. Eu vejo isso muito Às nessa vezes questão. E para o pacientes profissional então, né, às vezes vale mais do que dinheiro. a gente encontra paciente aí que vem sofrendo bullying, de repente, pelo nariz, né, caidinho, e aí não tem condições de fazer uma cirurgia, rinoplastia, e acaba optando pela rinomodelação por ser mais viável, e ali pós-procedimento, quando você realiza, a pessoa se emociona e, ai, é muito gratificante isso. Eu vi aqui no teu currículo que tu é professora também, né, Isso. universitária, sempre está aí nas universidades dando aula, conversando, falando com aluno, né. E tem hoje a harmonização está em plena expansão, né, a gente vê todo dia os alunos procurando, né, estão no 7º período ali, 8º Oitavo, período, já está 9º, querendo 10º, ingressar. já querem entrar, e a primeira, a o primeiro curso que eles querem fazer para entender também se vão gostar é da harmonização orofacial. O que você diria para esse aluno hoje que está querendo entrar na área da harmonização? Você como professora, agora a doutora Ana Amélia professora. Eu sempre falo, você é profissional, seja de qual área for da área da saúde, que pode trabalhar com harmonização. Primeiro passo, procurar um professor, um mentor que realmente tenha experiência clínica, né, que saiba, tem um currículo ali para poder estar te ensinando, porque hoje em dia também tem muitas pessoas que estão dando aula, mas que talvez às vezes não tenha capacidade para estar ali passando os ensinamentos, porque a teoria é uma coisa e prática clínica é outra. A vivência clínica conta muito, né, no dia a dia ali. Mas o meu conselho é: estude muito, muito. Não se contente só com um curso, não se contente só com uma especialização. Faça especialização, faça residência, faça os cursos de extensões, procure participar de congressos, workshops, palestras, busque na internet artigos. Cada dia que passa, a harmonização é uma coisa que ela se atualiza muito, né. A gente está aqui conversando e pode ser que amanhã já tenha outro procedimento, outro produto, outro equipamento que chegou no mercado, então você tem que se atualizar, você não pode ficar para trás. E isso é só estudando, fazendo cursos e se atualizando cada vez mais, É, isso é verdade, o aluno tem que se atentar que não é um curso de final de semana que vai que vai te habilitar ele, habilitar, né, que ele precisa procurar, procurar. investir na área realmente que ele quer atuar, que é a harmonização orofacial. E agora, uma pergunta bem legal que chegou aqui, ó. Como você, eu sei que você é dinâmica demais, né? Elétrica, chegou aí, parou, né? Como você equilibra a sua vida profissional e com os desafios pessoais e familiares, né? Porque você tem uma família, é mãe de gêmeas, né? Tem o esposão que ali ajuda, mas a gente sabe também que a mãe é o esteio, né? Você é o esteio da sua família também. Como é que você consegue aliar tudo isso? Primeiramente, eu sou muito, primeiro Deus, né, eu sempre peço aí discernimento, direcionamento, Sabedoria, né? sabedoria. E o momento que eu estou em casa, eu me dedico aos meus filhos e à minha família. E sempre que eu posso, né, quando eu não estou dando aula, finais de semana e pós-graduações, eu tento dar o meu melhor ali. Então a gente vai Eu jogar pensei que você disse vôlei. que você estava correndo, porque ela, ela sabia que gosta de correr na beira-mar de Fortaleza, né? Eu Isso aí é também fato. tenho que ter eu também tenho um tempo para mim, né, a gente tem que cuidar também, porque o profissional, o injetor, né, ele tem que estar bem mentalmente, espiritualmente, né, porque se você não tiver cabeça espiritual, se você não tiver com o seu espírito bom, se não tiver com o corpo bom, você não consegue
trabalhar, você não consegue se entregar. E em relação à minha família, eu tento os momentos que eu estou com eles, eu tento dar o meu melhor ali. E às vezes em casa ali a gente sempre tem um momento muito único da minha família. Eu, meu marido e meus 2 filhos, é o momento ali da gente antes de dormir, deitado na cama ali, a gente conversar, escutar como foi o dia. Às vezes a gente até brinca, ah, gente, tá na hora de dormir, vamos, chega de conversar. Mas a gente vai escutar o que cada um tem para falar. A gente tem também um momento muito de oração com Deus antes de dormir, é um momento assim que eu acho que conecta muito a gente ali, né? Mas eu procuro sempre em todas as áreas, seja na profissional, seja ali em casa, o pessoal sempre dá o meu melhor. E até comigo mesma, né? Antes eu era uma pessoa extremamente sedentária, né? E eu comecei a perceber que eu precisava olhar um pouquinho para mim também. Então, comecei a me cuidar, a praticar atividade física, e sim, o horário que eu acordo é realmente 4 horas da manhã. Meu Ci sonho. 5 horas estou na beira-mar para correr, e de noite eu faço aí meu crossfit também, mas é porque eu gosto, né. Crossfit é porque eu acompanho o marido também, eu acho muito legal essa interação minha com ele também, ali na atividade física. E a corrida eu já costumo dizer que é um momento meu com Deus. As pessoas que correm aí, estão me vendo, sabem muito bem do que eu estou falando. E a corrida ela é realmente uma terapia. Quando você começa, nos primeiros dias você quer desistir, né, mas depois você começa a ter uma conexão ali, e realmente é muito você com você. A corrida é um esporte individual, que nada mais é do que você com você, e realmente é um momento que eu tenho para resolver meus problemas. Às vezes eu estou com alguma coisa na cabeça, ou dúvida, eu peço direcionamento, às vezes na corrida vem. É um momento mesmo, assim, único, que eu gosto demais. Bora correr? Não, 4 horas da manhã, tá, quatro. Mas se você falasse comigo há 1 ano atrás que eu iria estar acordando 4 horas da manhã para ir correr, eu ia falar: "Você está ficando maluco?". Eu nunca passou pela minha cabeça isso, de acordar cedo e correr. Eu era extremamente sedentário, consultório a partir das 9 horas da manhã, porque eu dormia até 8 horas. Não tinha perigo eu acordar cedo para poder, e hoje em dia realmente eu gosto. Você se sente leve quando tu Nossa, corre? demais. Ah, É uma conexão, eu não sei te explicar. É assim, eu costumo dizer que é uma conexão realmente minha com Deus. Eu acho que é um momento, independente de religião, tá? A gente tá falando aqui de religião, sim. mas é um momento que realmente eu me conecto, é eu e ele e eu. E eu consigo ter direcionamento aí para várias coisas. Assim, às vezes eu choro na corrida, às vezes eu canto, às vezes eu rio, às vezes. Enfim, é muito, é um momento meu. Acho que é igual eu quando vou fazer minhas caminhadas por aí, né? Só que quando termina as caminhadas, você já sabe, né? Já sei muito bem onde é que você vai parar. É isso. Quem caminha comigo sabe o início da beira-mar E o e o, final lá e o do final Mercado dos na, Peixes. na beira-mar. Mas olha só, a harmonização hoje, ela é, como é que eu te falo, hein? Ela muda constantemente, como nós falamos ainda há pouco. Hoje você está fazendo um procedimento que está legal para o paciente, né? Mas amanhã já aparece Outro outro procedimento, procedimento que pode melhorar ainda ainda mais, mais. né? E isso a gente fica pensando como é que tem essa rapidez, essa mudança, né? Nós temos aí vivendo na época do equipamento também, aliado a alguns outros Os procedimentos. procedimentos, né? E também está chegando aí, né? Eu acredito que esse ano ainda saia a resolução que Das permite o cirurgião cirurgias, dentista fazer cirurgias cirurgias faciais. 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 Como é que você vê isso como harmonizadora? Na verdade, Evaldo, eu costumo dizer que isso é a busca da naturalidade no rosto. Hoje em dia a gente está muito na procura da regeneração tecidual. A harmonização, quando chegou no Brasil, acredito que você também está há bastante tempo no mercado, aí Sim. você vai entender. Era uma época que o pessoal usava muito preenchedor, muito ácido hialurônico no rosto. E aí a gente viu, através de estudos, que através do tempo, esse procedimento em exageros começaram a aparecer depois de muito tempo as intercorrências. E aí, hoje em dia, as pessoas estão procurando retirar o que foi colocado, né? E hoje em dia, a procura da regeneração tecidual, a gente pode ver equipamentos, né? Trazendo a naturalidade da pele.
Os preenchedores estão sendo utilizados menos possível, a gente está procurando mais bioestimuladores de colágeno, fios, peeling químicos, eletroterapia, para poder rejuvenescer de uma forma mais natural, sem exageros. E o ácido hialurônico, hoje em dia, ele já entrou como se fosse uma cereja do bolo. Finaliza ali depois de você recuperar o tecido, recuperar a pele, dar um tratamento mais digno ali para retardar de forma mais natural o envelhecimento. Eu acho que essa é a harmonização, é o menos é mais, né? E natural, sem causar intercorrência. Agora, a questão das cirurgias da face, vieram já me perguntar isso várias pessoas a respeito disso. O que que você acha do cirurgião dentista tá atuando na área? Eu vou ser bem sincera, eu acho que é um profissional, né, que ele estuda muito, muito mesmo a anatomia facial, nervos, a gente estuda isso na graduação todo semestre. Todo semestre, quem está nos bastidores aqui estuda odontologia sabe muito bem do que eu estou falando. Todo semestre você tem que saber muito bem a anatomia, músculos da face, as medições da face, porque todos os procedimentos, praticamente, ortodontia, precisa você analisar bem a anatomia da face. O cirurgião bucomaxilo precisa entender. O profissional harmonizador da ROF, ele precisa entender. Então, assim, está muito bem encaixado. Agora, eu só acredito que tem que ser muito amarrado no CFO essa questão do que pode fazer e a especialização que o cirurgião dentista tem que fazer. Porque eu acredito que se ele for, eu acredito que não vai ser assim, mas se fosse aberto, de forma geral para odonto, eu acho que talvez teria muita intercorrência, porque eu acho que para essa parte de cirurgias da face, realmente o cirurgião dentista, ele tem que ter uma especialização específica para isso. Acredito que o bucomaxilo ele já tem já a expertise ali da cirurgia, talvez um complemento da carga horária ali dele, né? E o cirurgião dentista que trabalha na harmonização facial, esse sim, eu acho que precisaria de ter mais uma especialização ali. Mas eu acredito que são essas duas áreas da odontologia, né? O bucomaxilo e a ROF, que poderiam estar atuando nesse setor. E tem que ser muito bem amarrado perante o conselho ali, né? E ter fiscalização também, a questão da carga horária de curso, enfim, as instituições que vão dar esses cursos, os professores que vão dar esses cursos, para trazer segurança também aí para a população. Quando a gente fala, voltando, quando a gente fala em equipamentos, hoje os equipamentos eles são só os equipamentos não resolvem. Não, não Você resolve. concorda comigo? Concordo Que tem que plenamente. ter aliado Os procedimentos aos procedimentos. todos se eu costumo dizer, a harmonização facial é um conjunto de procedimentos que vai trazer o rejuvenescimento e o bem-estar para você. Então, não é só o botox, não é só o preenchimento, não é só o bioestimulador. É o laser CO2 fracionado, se for preciso, é um ultrassom micro e macrofocado, é um endolaser, é uma radiofrequência, é um ultrassom, é um peeling químico, é um bioestimulador de colágeno injetável ou microagulhamento, ou enfim, são a junção de fatores aí, e isso, lógico, dependendo de paciente para paciente. Quanto mais você conseguir entregar o resultado natural para o seu paciente e juntando os equipamentos e os procedimentos, você vai ter um resultado com certeza mais harmônico, mais natural, sem exageros. Então, Ana Amélia, me conte aí sobre os seus passeios. Chame passeio, né? Ah, eu tenho muitos parceiros. Passeios, assim que eu digo, Passeios. passeios, né? Ah, pensei que Eu conto os seus passeios, né? Que você trabalha ao mesmo tempo, né? Para quem não sabe, a doutora Ana Amélia de vez em quando tá ali por Belém comigo também, fazendo alguns cursos. gente, eu adoro Belém, a culinária O paraense filhote, o filhote que o diga. ganhou meu coração. É, mas assim, você tem essa parceria também com os grandes laboratórios, né? Que você vai até os estados aí fazer seus workshops, né? Conhecer gente nova, conhecer o biotipo de cada região, né? Hoje mesmo eu voltei de Salvador e foi incrível lá a experiência, né? Atualmente, né, hoje eu sou speaker da Evofarma, né? Então, uma linha de preenchedores, fios, bioestimuladores. E aí eu fui lá para dar um workshop, né, na parte facial e corporal, foi muito legal. Eu gosto demais dessa dinâmica porque, como você mesmo falou, você conhece a culinária, conhece a cultura local. Fui para Salvador e não corri,
chuva demais. Comeu acarajé também não, né? Comi o acarajé, Ah, então foi bom. mas não consegui correr na orla da Bahia, porque estava chovendo os 2 dias que eu estive lá, então infelizmente não foi possível. Espero voltar, né, para poder correr lá um pouquinho também, conhecer a orla. Mas eu gosto muito disso. Vou direto para Belém, Teresina também, Sim. e é muito legal, assim. E quando você tem esses passeios agregados também ao trabalho, é muito legal, né? Que você está indo trabalhar, mas quando você trabalha com o que você gosta, acaba que o seu trabalho também acaba sendo ali. Suave, né? É suave demais. Eu gosto demais, E, muito e mesmo. é, e, é, e é bom você viajar, conhecer pessoas, conhecer ah, pessoas que investem na harmonização, pessoas que querem também entrar na harmonização, que já estão, para você passar um pouco do teu conhecimento Ah, é muito para bom, eles, né? muito, muito bom. Me dá um minutinho que eu vou fazer o merchan aqui agora, viu? Hum. Também tem o merchan. Olha só, você que nos acompanha aí pelas redes sociais da revista Dança Nordeste e também pelo YouTube, no podcast, vai lá na nossa no nosso site www.nsfpublicações.com.br e baixa a tua revista digital. Nós já estamos aqui com a 43ª edição, vindo agora no mês de julho e agosto, a 44ª. Dentro do conteúdo da revista, você vai encontrar várias entrevistas relacionadas à odontologia, com a fisioterapia, farmacêutico e outros, e também muitos artigos científicos. Você que gosta de estudar, como nós estávamos falando aqui há pouco, conhecimento nunca é demais. Então vai lá, né, que a gente tem publicação de vários artigos científicos na revista Odonto Nordeste. Hoje ela tem um diretor científico, chama-se Adam Lucas, então ele faz todo o manejo ali do artigo científico para ser publicado. Tá bem? Então entre em contato aí com o nosso site da revista ou o nosso Instagram e faz lá a tua inscrição para entregar o teu artigo científico, tá bom? Lembrando que a revista do Nordeste também tem a pegada de estar cobrindo os grandes congressos na área da odontologia, ou na área da farmácia, ou da fisioterapia, tá bem? Nós estamos aí viajando de norte a sul do país, trazendo informação de ponta para você que nos acompanha pelas redes sociais da revista do Nordeste e também pelo YouTube. E eu volto agora a conversar com a doutora Ana Amélia Mourão, né, que veio nos prestigiar com a sua presença aqui no nosso podcast desta quinta-feira. Doutora Ana Amélia, me diga uma coisa, os projetos, me conte dos seus projetos, me conte, que a gente já sabe que eu estou sabendo, né? Ela vai dizer que não, não, que não. Eu sou bem informado, eu costumo dizer que eu sou bem informado. Já tem muitas empresas aí de olho no passe dela, né? Até para tirar ela da gente aqui do Brasil para levar para outro canto. Mas me conte aí dos projetos, como é que tá? Evaldo, vai ter um Abrahof agora, né? Vai ter o congresso em Belém. Hum, Estarei por lá, Abrahoff agora no mês de junho de ainda. junho ainda. Vou estar participando na palestrando sobre o tema de preenchimento labial, escultura, mas também vou estar lá pela NSF Capacita, Uhum. ministrando curso, né? Tanto na parte de preenchimento labial, como a gente também vai ter outros cursos lá, e atendimentos também para o pessoal de Belém. Quando eu vou para lá, não deixo de atender os pacientes de lá, né? Aproveitando essa oportunidade sempre que estou por lá. E para esse mês de julho também, muitas mentorias aqui em Fortaleza. É agosto, estarei em Teresina novamente. Muito E bem. assim, as propostas estão surgindo aí, mas tudo no off ainda, esperando aí. Ela não conta, ela não conta. Eu já estou sabendo de tudo, viu? E vamos ver aí o que que vai dar. Entregando nas mãos de Deus aí, que Deus sabe o que faz, e no momento certo as coisas irão acontecer. Eu costumo dizer, o Brasil precisa descobrir essa moça, né? E tá, aos poucos está chegando lá, que ela tem um potencial enorme na área da harmonização, uma estudiosa. Eu costumo dizer, quem estuda a harmonização orofacial, ela vai longe, né? Não é Com quem tem, certeza. ela estuda. Estuda. Ela estuda. Eu já liguei para ela algumas vezes, não, estou aqui estudando. Não estou vendo isso aqui, não estou vendo um artigo. Então ela está estudando, tá antenada no que está acontecendo aí, né, aqui na harmonização facial. Inclusive, ela não me falou ainda, mas eu estou sabendo que ano que vem tem uma ida aí para fora do país, né? Bora aguardar aí as Olha, novidades. ele já Eu contando tenho as uma língua do tamanho coisas, do viu? mundo. Eu tenho uma língua do tamanho do mundo. Vai dar Tem alguém que certo. achou graça aqui também, ó.
Só porque eu falei isso. Existe algum procedimento dentro da harmonização que você considera seu, preferido ou desafiador? E por quê? Olha essa pergunta. Como diz a minha amiga capciosa. Na verdade, não tem um, tem 2 procedimentos que eu gosto muito Fios é de um, né? trabalhar. Era isso que eu ia falar, os fios, né? Meu sensor informado. É porque as pessoas, às vezes, o paciente, às vezes, não entende que para você ter um bom resultado com o fio pedal, você precisa colocar uma quantidade ideal para Eu ter acredito aquele plenamente para ter nisso. aquele resultado. E às vezes o paciente tem um pouquinho de resistência, né? Porque você quer colocar a quantidade X ali para entregar o resultado, mas o paciente já vem. Porque quando os fios chegou no Brasil, o profissional, o injetor, na época, realmente ele estava ali, como não tinha muita expertise, colocava ali 4 fios e pronto, e acabou, 2 de cada lado. E isso ficou durante muito tempo na cabeça do paciente, e aquela questão de não ver o resultado. E realmente não vê o resultado com 4 fios, né? E a gente precisa colocar uma quantidade maior. E quando a gente fala dessa quantidade, às vezes o paciente tem aquela reluta, né? Mas para você ter um bom resultado, assim, o meu desafio com os fios é o procedimento é muito simples, né? Porque eu gosto, como eu atuo já há bastante tempo nessa área de fios, então eu consigo trabalhar entregando excelentes resultados sem deixar marcas, né, no paciente. Mas a dificuldade é justamente fazer com que meu paciente entenda que ele precisa daquela quantidade de fios para poder ter um bom resultado. Então, quando a gente fala ali de 10, 16, 18, 20 fios, às vezes o paciente ele não consegue entender isso. E o outro procedimento que eu gosto muito de trabalhar é os bioestimuladores de colágeno, de forma geral. E o paciente, às vezes, também tem a dificuldade é colocar na cabecinha do paciente que para ele ter uma boa qualidade de pele lá na frente, ele precisa fazer uma bioestimulação de colágeno. Então, quanto antes ele começar a trabalhar com bioestimulador de colágeno, lá no futuro ele vai ser muito grato, né, por ter começado. É uma poupança de colágeno. Quanto mais colágeno você colocar, mais ele vai render lá no futuro. E você, com certeza, vai ter um resultado aí surpreendente na sua harmonização. Uma perguntinha, rapaz, o tempo passou tão rápido aqui, né? Eu acredito. Conversa boa. O que você avalia primeiro ao planejar um caso de harmonização? Cada pessoa é uma pessoa, né? Eu costumo dizer. Cada caso é um caso, cada pessoa. Primeiro ponto, isso é uma coisa que eu gosto muito. Primeiro, eu tento entender a queixa do paciente, né? Se um paciente chegar no meu consultório, eu nunca vou apontar primeiro para ele e dizer o que que ele necessita. Primeiro, eu espero ele me relatar o que está incomodando ele, e aí, a partir dali, eu vou traçar meu plano de tratamento. Porque eu costumo sempre dizer isso, porque se eu aponto o dedo primeiro para o meu paciente, você precisa fazer o seu nariz. E às vezes o nariz era uma coisa que não incomodava esse paciente. De longe ele tinha vontade de fazer preenchimento de nariz, e aí de repente ele começa a olhar mais para esse nariz e de repente eu posso até causar no paciente ali uma frustração que talvez ele não sentia e ele vai começar a ter porque eu apontei o dedo. Então eu espero primeiro ele falar. E mesmo eu sabendo da necessidade que ele tem de uma rinomodelação mais na frente, primeiro eu vou traçar um plano de tratamento para a queixa principal dele. Lógico, se tiver necessidade, se tiver condições de realizar o procedimento, e aí, com o passar do tempo ali, nos atendimentos dia a dia, eu vou fazendo a indicação da rinomodelação ou outro procedimento, mas de forma não tão invasiva, né? Tentar entender e compreender a dor do paciente. Hoje em dia a gente não pode eh, a gente vê muito isso, né, Evaldo? Os profissionais injetores, às vezes, pensando, eu costumo dizer que é o profissional boleto. O que que é um profissional boleto? É o profissional que visa a pagar o boleto que está ali na gaveta. Eu tenho um boleto de R$ 7.000 para pagar e você chegou no meu consultório e mesmo que você não necessite desse tanto de procedimento, eu vou empurrar para você o máximo de procedimentos até eu inteirar os 7.000 para pagar o boleto. Consigo pagar o meu boleto, você vai embora para sua casa com tanto de procedimento que não tinha necessidade. Daqui 3, 4, 5 dias você está me ligando, reclamando, ou você teve alguma intercorrência, ou você não gostou do procedimento, você ficou frustrado, vai começar a me ligar e questionar, vai ficar querendo o dinheiro de volta, e aí é uma dor de cabeça que talvez não precisava ter tido. Era melhor ter pagado os juros do boleto, ter realizado o procedimento de forma natural em você. Você poderia ser aquele paciente que iria sair dali satisfeito, indicar mais
uns 3, 4, 5 amigos, que eles viriam para mim e desses 7.000 talvez eu iria multiplicar ali por 14, 21 mil reais, atendendo de forma natural e segura, sem pensar no boleto ali na gaveta. É isso aí. Dona Amélia, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, você sabe que você pode contar comigo sempre. Obrigado, Estou minha amiga. aqui, muito obrigado. O podcast está de parabéns. A revista do Alto Nordeste, então, acho que não estaria em boas mãos assim. Você é um cara excepcional, Evaldo. Obrigado. Tudo que você põe a mão, eu acredito que Deus está ali por trás, ó, abençoando, Só fazendo ali ao lado dele, né? fazendo, e você fazendo a sua parte, né? A gente normalmente não pode esperar só Deus, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Ou seja, faz por ti também, né? Parabéns, muito Obrigado. obrigada pelo convite. Espero aí que esse podcast, a revista, seus planos aí, seus projetos cresçam cada vez mais. E eu tenho certeza que ainda vai longe. Com certeza. Seja sempre muito bem-vindo, tá? Muito obrigada. Quero ir longe com ela também, viu? Vamos. Quero ir bem longe. Ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente. Estamos aqui finalizando esse episódio de hoje, esse podcast da revista do Nordeste, maravilhoso. Tive aqui a doutora Ana Amélia Mourão falando conosco um pouco de harmonização orofacial, falando um pouco, que eu digo, porque tem muita coisa para falar, mas não dá o tempo é pouco, né? Mas a gente conseguiu extrair bem bacana. Então, fiquem ligados conosco aqui no podcast da revista do Nordeste, que no próximo episódio também tem coisa boa, tá bom? Tchau!